O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. 2 pessoas morreram em um acidente na BR-101 em Tijucas ontem à tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Gol teria perdido o controle depois que o carro aquaplanou na pista. O veículo passou pelo canteiro central e só parou depois de bater em um massaveiro, que vinha no sentido contrário. Carlos Araújo, de 35 anos, e Regiane Adriane Araújo, de 36, que estavam no Gol, morreram no local do acidente. Uma pessoa que estava no outro carro ficou gravemente ferida e teve que ser encaminhada de helicóptero para o hospital. O trânsito teve que ser interditado no sentido Florianópolis por causa do acidente. Cerca de 5 quilômetros de filas se formaram no local. E já na BR-101 em Itajaí, um acidente mobilizou os socorristas da Autopista Litoral Sul, também ontem à tarde. Um carro bateu em um caminhão e em seguida capotou no quilômetro 116 da rodovia. A batida foi por volta do meio-dia no sentido sul da BR. O motorista e uma passageira tiveram que ser retirados de dentro do automóvel, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não se feriram gravemente. A pista foi liberada rapidamente e não houve formação de filas no local. E hoje de manhã, na BR-101, em Balneário Camboriú, um caminhão tombou no sentido norte e caiu na marginal da rodovia. O veículo permaneceu no local durante toda a manhã e foi removido por um guincho. O motorista teve apenas um corte na mão. Em função do acidente, foram registrados 5 quilômetros de lentidão no sentido Balneário Camboriú e Itajaí. A onda de violência em Bangui, capital da República Centro-Africana, já provocou a morte de centenas de pessoas. O presidente francês François Hollande anunciou uma ação militar no país. Pelo menos 300 pessoas morreram por causa da violência armada em Bangui, capital da República Centro-Africana. A informação é de um funcionário da Cruz Vermelha. No bairro da Assembleia Nacional, a Cruz Vermelha recolheu dezenas de corpos abandonados nas ruas após os confrontos da última quinta-feira. A República Centro-Africana está mergulhada no caos desde que a coalizão rebelde Seleka, majoritariamente muçulmana, derrubou o presidente François Bozizé em março. Um governo de transição liderado por um ex-rebelde perdeu o controle do país e grupos rivais cristãos e muçulmanos travam desde então fortes confrontos. Depois da aprovação da intervenção na quinta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU, o presidente francês François Hollande anunciou uma ação militar imediata no país. E a família do ex-presidente Nelson Mandela quebrou o silêncio neste fim de semana. Um porta-voz disse que compara a morte do líder sul-africano à sua dolorosa ausência durante os 27 anos em que ficou preso. A família de Mandela falou sobre a morte do líder pela primeira vez neste fim de semana. A mensagem foi lida pelo general Themba Matanzima, porta-voz da família. The pillar of the family is gone. O pilar da família se foi, assim como nos 27 anos em que esteve preso. Mas em nossos corações e almas estará sempre conosco. Os 2 últimos dias não foram fáceis. Os próximos também não vão ser. Mas com o apoio que estamos recebendo de todas as partes, no devido tempo, tudo ficará bem para a família. All will be well. Desde a morte do líder sul-africano na última quinta-feira, nem o Winnie Madikizela, de 75 anos, de quem Mandela se divorciou em 96, nem Graça Machel, de 68 anos, com quem se casou em 98, fizeram qualquer declaração pública. E o exército sul-africano armou um grande esquema de segurança para o funeral do ex-presidente Nelson Mandela. Enquanto as cerimônias não começam, em várias cidades a população se reúne para cantar e orar. É assim que os sul-africanos expressam o carinho por Nelson Mandela. Em Joanesburgo, uma multidão cantou e dançou pelas ruas. Orações também fazem parte das homenagens ao líder morto. Na Praça Nelson Mandela, as flores se acumulam. Quem passa pelo local quer reverenciar o homem que lutou contra a segregação racial. Neste sábado, o governo da África do Sul convocou milhares de soldados para ajudar na segurança do funeral de Mandela. O exército deve ser mobilizado nos aeroportos, na sede do governo em Pretória, onde vai ocorrer o velório, e em Kunu, a aldeia onde Mandela vai ser enterrado. O herói da luta contra o apartheid vai ser sepultado no domingo, dia 15 de dezembro.
E tempestades de inverno, baixas temperaturas e ventos fortes provocaram a morte de ao menos 9 pessoas no norte da Europa. Na Alemanha, Polônia e Países Baixos, milhares de pessoas estão sem energia elétrica ou isoladas por causa do caos nos transportes. Pelo menos 9 pessoas morreram até agora por conta do inverno rigoroso na Europa. Entre as vítimas estão 2 marinheiros filipinos que estavam em uma embarcação que naufragou no sul da Suécia. Uma idosa morreu na Dinamarca depois que uma árvore caiu sobre o carro em que ela estava. Ventos fortes, tempestades e baixas temperaturas prejudicaram também os serviços de transporte na região norte do continente europeu. Árvores caíram sobre trilhos e estradas. Milhares de pessoas estão isoladas e algumas cidades estão sem energia elétrica. Blackouts foram registrados na Polônia, Suécia e Reino Unido. Centenas de voos foram cancelados em Amsterdã, Hamburgo e Berlim. E você vai ver a seguir: projeto de lei quer destinar 20% do valor das infrações de trânsito de Itajaí para incentivar o uso de bicicletas na cidade. E você vai ver ainda hoje: Centro Eventos de Balneário Camboriú já tem verba para construção. E tem também: Secretaria de Segurança de Balneário Camboriú sugere o uso consciente de veículos na alta temporada de verão. Os detalhes em instantes.